Urso Sem Curso era um desenho que ia muito além de ser divertido. Oi, eu sou o Gazin e seja bem-vindo ao canal Whatever, onde o conteúdo tanto faz. Urso Sem Curso era um desenho que passava no Cartoon Network e eu amava esse desenho. Gostava muito da dinâmica entre os personagens, mas eu me peguei pensando em umas coisas. Tipo, não era só três ursos vivendo aventuras aleatórias, era quase uma lição de vida disfarçada. Os personagens eram tão únicos que você sabia exatamente o que ia acontecer no episódio, só de ver quem era o personagem foco da história. Tipo, quando os episódios eram focados no Pardo, já dava pra saber que ele ia tentar ser o legalzão do grupo, ia tentar fazer amizade com todo mundo, ia tentar ser o líder, o carismático, e geralmente nunca ia dar certo. Se fosse o Panda, certeza que o episódio ia ser focado em algum romance que ele ia querer viver, ou ele tendo problemas com o celular dele. Era um personagem que tinha os episódios que mais dava vergonha, porque ele sempre fazia alguma coisa que dava muito errado. E quando os episódios eram focados no Polar, meu amigo, já se prepara, alguma coisa totalmente aleatória, mas épica ia acontecer. Um dos episódios mais marcantes é ele literalmente entrando numa rinha de robôs usando um aspirador de pó, lutando contra a máfia Rússia. Não fazia sentido algum. Mas por trás de toda essa zoeira, cada um desses personagens tinha uma coisa mais profunda, sem parar pra pensar. Bom, vamos começar falando do líder da equipe. O Pardo, por exemplo, se tu parar pra olhar direitinho, dá pra ver que ele tem uma dependência muito forte por aceitação. Ele quer ser amado, quer fazer parte das coisas, ele quer ser importante. Isso tem tudo a ver com o passado dele. Aquele tempo que eles eram filhotes sozinhos no mundo, tentando sobreviver. O Pardo, ele vivia numa grande comédia americana. Ele trabalhava como ator naquela série e tudo mais. Só que em alguns episódios ele acabou sendo substituído por um outro garoto. Isso fez ele se sentir bem excluído, ele queria ser aceito. Ele não aguentava mais ver que ele não estava mais sendo importante para os outros. Ele se sentia sozinho, ele se sentia trocado. E isso reflete até nos episódios mais atuais, como ele tentando hibernar para ele ter o algo diferente, ou ele jogando basquete, ou ele tentando ser o descoladão em todos os episódios. Você via que ele estava tentando fazer de tudo para ser diferente, para ser o descolado. O Pardo virou o líder no meio do grupo por instinto, mas ao mesmo tempo virou o cara que precisava da aprovação de todo mundo, e às vezes ele nem percebe que tá forçando as coisas para ser aceito. Ele tentava fazer de tudo para os irmãos dele ver o quão grande ele era, para mostrar o quão importante ele podia ser. E isso meio que acabava um pouco machucando ele, mas ele sempre tinha os irmãos lá para poder abraçar ele e falar que o Pardo era alguém importante. O Panda, ele tem um passado meio triste. Ele fazia parte de um zoológico chinês e ele era basicamente, vivia lá sozinho, até que ele ganhou o Panda 2, inclusive. E se você vê o episódio, quando o Panda 2 simplesmente ele tem que abandonar para ele poder fugir e viver a vida dele, a gente vê que ele se sentia sozinho. Tudo que ele queria não era ser reconhecido pelos outros nem nada, ele só queria companhia. Diferente do Pardo, ele não queria ser o gigante e tudo mais. Em alguns episódios ele tem isso, mas não era o foco principal. O que ele queria era sentir amor, ele queria ser amado pelos outros. Tanto é que isso é um foco principal, inclusive no episódio de apresentação dele, que é ele novinho e tudo mais, e perdendo o seu único amigo que ele tinha. Ele não era amado pelos outros, então ele precisava de algo pra manter isso pra ele se sentir amado. Inclusive todos os episódios do Panda são basicamente isso, mostrando ele tentando ter alguém pra amar e ser amado. E tudo isso sempre dava errado no final, mas todos os episódios que alguma coisa acontecia, ele via que ele tinha os irmãos pra contar. Ele tinha os irmãos que realmente o amavam. Uma irmandade, um amor entre irmãos, mesmo que eles não sejam parentes. E a gente via isso em todo o episódio, que algo dava ruim pro Panda,
ou até mesmo os episódios que eles eram pequenos. Esse amor de irmão é algo que é totalmente o que o Panda precisava. Ele precisava de um amor. O Polar. Nossa, cara, o que a gente fala do Polar, viu? Ele é o mais calado e o mais misterioso, mas também um dos mais complexos. Ele não fala quase nada, mas quando fala é certeiro. Ele tem um passado cheio de dor. Sério, os episódios dele criança, o primeiro episódio dele criança é um bagulho muito triste, cara. Você vê que ele tentava fazer de tudo pra se dar bem com os outros. Ele fugindo de caçadores pra viver com o Yuri. E ele ser ensinado, tudo mais. E no final da história, ele tem que se separar. E com isso, nós vemos que o Polar nunca pôde ter uma família em nenhum momento. Ele nunca cresceu com uma companhia que pôde ficar com ele. Ele sempre teve que fugir disso, se envolvendo em outras coisas que ele nunca queria ter se envolvido de verdade, tendo problemas que ele conseguiu arrumar até um pouco quanto mais velho, mas tudo que ele queria era uma família. Podemos ver isso em vários momentos. O Polar sempre tá tentando manter a família junta. Ele sempre cozinha pros irmãos, sempre tenta manter eles próximo dele. O Polar é um dos que mais demonstra o amor que ele tem pela família, mesmo sem palavras. Ele sempre quer estar junto dos seus irmãos, ele não se importa de ser o que fica embaixo da torre. Ele só quer ficar com a família. Ele sempre quis ter uma família, sempre quis ter pessoas ao seu lado. E ele sempre tá tentando ficar com os irmãos dele. A gente pode ver isso em vários momentos. Tudo que ele queria desde o início da história era ter uma família. E ele encontra com seus irmãos. E no fim, o José em Curso era isso. Era um desenho que vivia falando sobre ser aceito, de tentar viver. Porque isso é até abordado em todos os episódios que os ursos estão juntos, ou é alguma briga entre eles, ou algo focado em aceitação. Outros personagens eram mostrado isso. Por exemplo, a Chloe, dela viver numa escola que é muito mais avançada do que a idade dela, ela tentando se esforçar de tudo possível para poder viver naquele lugar onde ela não podia abaixar a cabeça, ela tinha que sempre tentar ser a melhor, mesmo ela não tendo a idade que o pessoal tinha. E ela tentando fazer amizades, e a gente vê que ela só faz amizade com os ursos, porque eles também são meio que excluídos do povo, por conta de tudo isso que é mostrado. O Charlie também, dele ter medo das outras pessoas verem ele. E ele, em todos os episódios que ele aparece, você consegue ver que ele não é excluído. Ele é uma pessoa que as pessoas gostam, inclusive os episódios que ele aparece em público, tipo o episódio do basquete, todo mundo fica impressionado com ele. Só que ele tem medo das pessoas verem ele. Esse é um medo dele, ele é um cara muito tímido e ele não quer que as pessoas vejam. Mas mesmo assim, ele não é excluído, ele só se sente que ele não deveria estar lá. Isso reflete até no filme dos Ursos Sem Curso. Sim, tem um filme dos Ursos Sem Curso. Que eles estão tentando encontrar um lar. Eles estão tentando encontrar a casa deles. Eles encontram a caverna e a caverna é tirada deles. Eles tentam fazer de tudo para encontrar um lar. E no final do filme, a gente descobre que eles finalmente conseguem um lar. Isso é legal de ver que o desenho ele não é só um desenho de rir. Ele se aprofunda em cada um dos personagens, mostrando alguns problemas que eles têm. Mostrando esse problema deles tentarem se encaixar na nova sociedade que eles estão vivendo. E no final da história, eles conseguem finalmente se juntar e finalmente se encaixar, encontrar o seu lugar. Mas o mais bonito é que mesmo todas as diferenças entre eles sempre estavam juntos, errando, caindo, se ferrando, mas juntos. E talvez essa é a maior lição do desenho. Você não precisa saber exatamente quem você é ou para onde você está indo. Se você estiver alguém a caminhar com você, já é o suficiente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar.